Primeiro, queria agradecer a presença do Marcelo e do Renato. Para quem não conhece, o Marcelo, ele é o responsável por toda a área comercial, vendas da GM Mercosul. Então, tem um trabalho aí bastante importante e vem fazendo um trabalho bastante importante para a GM. Parabéns aí por todo o sucesso que vocês vêm conseguindo ter. E também o José Renato Bernardes. O Renato é um executivo do setor automotivo, ele já sentou muitos anos do lado da Volkswagen, já na parte de rede, vendas diretas, e hoje ele está à frente da Eurobike. A Eurobike, para quem não conhece, é uma concessionária premium, tem Audi, Nissan, tem um carro que ele falou que vai ajustar, que vai sortear um test drive também, porque ele representa a McLaren, né? Então, conversa assumida lá atrás, a gente cumpre. Mas, enfim, o Renato conhece os dois lados da mesa e a gente vai falar um pouquinho de concessionárias, né? O mercado brasileiro, todo mundo sabe que está sofrendo uma mudança muito forte, né? A gente vê uma recuperação lenta das vendas de veículos, né? Se a gente for comparar com 2012, 2013, ainda está muito longe, mas 2017 cresceu um pouquinho, 2018 também mostra um crescimento, mas o ponto principal é que a gente percebe um crescimento muito grande para vendas corporativas, vendas diretas, né? Para as empresas, corporações. E aí a participação da concessionária parece que ela começa a sofrer um pouquinho nessa dinâmica. Marcelo, qual a tua visão em relação a isso, né? Porque o objetivo é falar de concessionária, mas o quanto as vendas diretas estão influenciando nessa redução de força das concessionárias, se está influenciando? Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho de como esse mercado ele vem mudando, né, ano a ano. Então, em termos de indústria, a gente está falando numa indústria no país de 2,5 milhões, 2.550.000, por volta de 10% acima do ano passado. A gente está falando que o mercado ele deve atingir por volta de 43% desses 2,5 milhões em vendas diretas. Vendas diretas a gente fala desde segmentos de locadoras, governo, frotista, pequenas, médias e grandes corporações, portador com deficiência, tudo aquilo que a montadora fatura diretamente para o consumidor final. Papel das concessionárias. Acho que teve muitas concessionárias que foram fechadas nos últimos anos. Eu até brinquei lá fora, uma coisa que eu aprendi aí nesses anos na indústria automobilística. Você tem concessionárias onde uns são empresários e outros são empreendedores. Aquele que é empreendedor, que tem só o tino comercial, esse é o cara que realmente ele não consegue sobreviver numa crise. O cara que é empresário, visionário, etc., esse cara conseguiu sim sobreviver, porque a partir do momento que o mercado caiu, ele olhou os custos, olhou as oportunidades e está tirando vantagem. Então, muitos até concessionários que, ao invés de caírem, ou seja, perderem participação, perderem ou até mesmo falirem, cresceram, porque eles olharam aquilo como uma oportunidade, redução de custos e olhar o mercado, onde está o mercado, o que eu posso fazer de uma forma diferente. Com relação a futuro, o que eu vejo as concessionárias? Muito hoje já acontece. Cada vez mais ela tem que se especializar no serviço, no atendimento, na gestão, na qualidade, na customização. O cliente ele espera não só a qualidade do serviço, mas também a comodidade a um preço acessível. Então, tudo isso que você hoje possa oferecer para o cliente final, é claro que ele vai comprar. E é aí onde você vê que muitas concessionárias de diversas marcas estão indo. Elas dependem muito do mercado de varejo, que é onde realmente você tem uma margem maior, mas, do outro lado, você tem um mercado que ele vem mudando em termos de mobilidade. Então, se as concessionárias não se prepararem para a mobilidade, para o futuro, e aí é onde vem novamente a parte de serviços, vai ficar difícil. Então, eu vejo que o caminho é
serviços e gestão. A gestão da própria concessionária, realmente trabalhar como se fosse uma empresa, os custos. E a parte de serviços, a mobilidade, a modernização, o serviço compartilhado, a customização e oferecer agregados e dar o produto que o cliente espera. Legal. Eu acho que tem bastante trabalho para fazer na rede, né? Porque é uma mudança de paradigma bastante importante. E aí a gente vê um outro modelo que está surgindo agora, que é você fazer o private leasing, né? A locação para pessoa física, etc. e tal. Então, aquele modelo de compra, ele tem mudado bastante forte. A gente percebe que quando você olha a segmentação, os veículos de diretoria, veículos de menor valor, eles têm uma facilidade maior de você conseguir vender no private leasing, no financiamento para pessoa física ou profissional liberal. A Eurobike é uma concessionária premium, né? Então, o teu foco são carros premiums, é um público específico. Você acha, Renato, que essa tendência de fazer o private leasing, da pessoa física não comprar mais e sim fazer a locação, é uma tendência ou o mercado premium ainda está mais reservado, mais tranquilo em relação a isso? O que você tem sentido lá na Eurobike com teus clientes? Legal. Eu acho que um pouco do que o Marcelo falou e um pouco do que a gente tem visto, né? Quando eu estava num fabricante de carros, a gente recomendava uma série de coisas para o concessionário. Quando eu sentei do outro lado, eu vi realmente como fazia sentido as recomendações e como é difícil fazer elas acontecerem, né? Então, sendo bastante focado na sua pergunta, a gente acredita que no mercado de carros de luxo, vamos falar aqui, que a gente tem dois grandes grupos: os carros esportivos, os carros de lazer, os carros que são uma indulgência ao comprador, ou seja, eu cheguei lá, eu posso ter o carro esportivo que eu sempre quis. Esse, na nossa visão, ele continua sendo um carro comprado, né? O carro da diretoria, do presidente da empresa, ele cada vez mais ele tende a ser locado. Então, seja nas empresas de locação ou seja nas empresas de leasing, né? As taxas de juros, né, e o custo de revenda ainda pesam bastante, né? A cultura ainda pesa bastante, dependendo da remuneração do executivo, né? Se ele tem no programa dele o cash à mão, se ele recebe esse dinheiro. Então, a gente pode dividir em dois grupos, né? Um grupo vai aumentar sensivelmente o leasing ou a locação, e outro grupo vai continuar comprando. Eu acho que vai ter, pelo menos nos próximos, arrisco dizer aí, 4 anos, os dois públicos convivendo, mas com o leasing com uma tendência de alta. Quando a gente olha mercados mais maduros, como a Europa e tudo mais, a terceirização de frota ela atinge 30%, 40%. Você pega a Holanda, que você tem 70%. Quase 90% da frota corporativa ela é terceirizada. Com os novos modelos de financiamento, onde as empresas estão alugando o carro para a pessoa física, ele não é mais pessoa física, né? Ele passa a ser uma pessoa jurídica, e esse percentual tende a subir cada vez mais, e eu acho que a parte de serviço ela se torna importante. E esse mercado, o aluguel para pessoa física, ele é bem parecido do que esse há nos Estados Unidos, que é o leasing operacional, ou seja, ele traz a um preço onde o cliente ele não tem o bem, mas ele faz o uso do bem, né? E é essa conta que mais e mais pessoas estão fazendo, né? A gente pode arriscar que aquele conceito de propriedade ele está começando a deixar de existir ou está diminuindo, porque a venda direta, o leasing operacional, isso, aquilo, mostra uma tendência da pessoa física abrir mão da propriedade do veículo. A gente pode esperar um crescimento maior ainda, Marcelo, na tua visão? Eu vejo da seguinte forma: o Brasil ele é grande, né? Algumas regiões, é claro, que vão ser mais desenvolvidas na questão do leasing operacional, ou do aluguel do carro, ou da mobilidade, ou o que for, porque você tem mais informação, você tem mais disponibilidade. Quando você vai para algumas outras regiões, aí a pessoa, por questão de cultura, por questão do próprio ambiente, ainda vai querer ter a posse do bem. Mas é um mercado crescente, né? Hoje você fala com jovens que estão aí, e eu vejo os meus sobrinhos,
Quando você fala de ter um carro, não quer ter um carro. Você fala, eu te dou um carro ou você quer um celular? Prefere comprar um celular, aí, um iPhone 10 XR, que saiu ontem, a informação vai custar R$10.000, do que comprar um veículo usado como era na nossa época, né? Era gostoso você pegar o seu dinheiro e comprar um produto e ter o carro. Hoje não. Então, isso, acho que você tem os aspectos econômicos, você tem os aspectos, acho que aí você tem a parte social, você tem a questão dos jovens, onde eles querem a mobilidade, eles não querem ter mais a posse, e aí vai variar de região para região. Eu acho que regiões onde tem são grandes, como São Paulo, Rio, Minas, Sul, isso cada vez mais vai ser o lado do uso do bem e não a posse. Quando você pega outros mercados onde realmente o cliente precisa de uma picape, que aí a gente está falando do agronegócio, dos fazendeiros, eles vão ter o veículo, porque precisam também. E parte em cima do nosso país, eu acho que ainda vai ter a posse do bem, mas mais e mais. Estou falando fora das áreas aí grandes, né, das capitais, porque elas também vão entrar forte na questão de mobilidade. Renato? Acho que a diferença básica entre os grandes centros e o interior determina muito o comportamento, né? O comportamento da posse fora dos grandes centros, ele é muito forte, não só no Brasil, na Europa também. O carro, quando ele tem, né, a função nítida da mobilidade, ele é prioritariamente maior, então você vai encontrar isso nos carros de entrada, né? Para nós, os carros de entrada, mas para muitos clientes, o carro que ele chegou lá, né, o seu primeiro Audi, a sua primeira Mercedes, o seu primeiro Land Rover. Então, a compra ela ainda tem uma simbologia muito forte e muito marcante no segmento premium. Legal. Bom, acho que a maioria das pessoas que estão aqui são focadas em frota corporativa, e aí eu acho que a gente entra num fator, e voltando um pouco no papel das concessionárias, a partir do momento que você tem uma frota corporativa, você faz a compra direta com a montadora, né? Então, a participação da concessionária ela passa a ser um pouquinho secundária, ela tem uma influência muito grande em todo o processo de preparação, entrega desse veículo, que faz toda a diferença num processo de cálculo de TCO das empresas. E aí eu percebo assim, o foco ele começa a mudar a partir do momento que você aumenta a participação de vendas diretas para a concessionária, tem um impacto na rentabilidade dessa concessionária, porque ela deixa, muitas vezes, de ganhar a sua comissão por aquela venda, me corrige se eu estiver errado, e isso você começa a afetar diretamente na rentabilidade da concessionária. Em contrapartida, bastante frota, ela usa serviços terceiros, fora da rede, né, autorizada, que é outro impacto negativo para a rede, né? Então, está em linha com os serviços que você comentou. Qual a possibilidade de resgatar essa confiança, eu arrisco dizer em confiança, do setor de frotas em se manter dentro da rede, ou quais as ações que estão sendo tomadas para proteger um pouquinho a concessionária nesse novo universo, se existe alguma ameaça? Se não existir, eu estou errado, mas se ele não respondeu, eu respondo umas 20 ameaças. A ameaça tem, eu acho que, olhando um pouco o lado das concessionárias, o que elas têm que fazer é se reinventar, mas, ao mesmo tempo, pegar essa oportunidade e abraçá-la, porque, às vezes, é menos rentabilidade, mas se ganha na escala. Se ganha na escala e você pode customizar, não é só entregar o básico. Hoje você pode entregar muito mais do que o básico, você pode entregar coisas adicionais. Então, concessionárias hoje já investem em produtos que são agregados ao veículo diferenciado. Então, aquele acessório que antigamente a concessionária estava acostumada a colocar na venda do produto, esse, teoricamente, ele já vem de fábrica. O que eles têm é buscar novas oportunidades no mercado para que isso seja um diferencial de concessionário para concessionário. E o concessionário que vai atender, ou que atende hoje, ou que atenderá no futuro,
com a qualidade esperada, com o preço justo, com a comodidade e tudo que possa oferecer ao cliente, ele vai ser o diferencial. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que existe, sim, um problema, existe uma solução e uma grande oportunidade para eles. E é assim que funciona na Europa, no próprio Estados Unidos, ou seja, vive-se muito mais da parte de serviço, ou seja, manutenção, que aí você pode trabalhar tanto numa manutenção preventiva quanto na corretiva. Muito pouco, ou seja, poucos concessionários hoje trabalham numa manutenção preventiva. É muito mais na corretiva. Então, o que ela pode se antecipar? O que ela pode utilizar o próprio banco de dados dela para estar falando com vocês antecipadamente e estar ofertando algo? Ok, acho que a gente olha para isso, né, e falando talvez em nome aí de todos os concessionários, né, quando você vê o crescimento da venda direta, você tem que realmente repensar a jornada do consumidor. As fontes de receita, elas foram realmente e sensivelmente diminuídas, porque você recebe uma comissão do fabricante, você é um coadjuvante, né, o ator principal é o fabricante na negociação e você é um coadjuvante na venda direta. A grande estratégia e o que a gente procura fazer no grupo é dar uma experiência realmente forte ao cliente. O Kleber teve a oportunidade de visitar as nossas lojas e viu, porque a gente acredita que esse carro, rapidamente, ele vai ao mercado. Muito comum o carro executivo ser vendido, né, a uma pessoa da família, o defleet, né, do carro executivo, e normalmente é feito no círculo social, e essa manutenção para preservação do valor do ativo, ela normalmente é feita pela eletrônica embarcada na rede de concessionários. Então, nosso desafio é deixar nossa estrutura mais enxuta. Esse é um desafio de concessionário. Realmente, a estrutura ela tem que ser diminuída, os processos eles têm que ser diminuídos, otimizados, para que o consumidor tenha a eficiência, mas dentro da realidade de custo do concessionário. E como forma de receita, né, é a jornada desse consumidor e desse carro, né? Como o Marcelo falou, né, na base de dados, se o carro mudou de propriedade, né, acessar pela OS do carro quem é o último dono, né, no aniversário do carro, entrar em contato com o consumidor, relembrá-lo das manutenções, eventuais campanhas ou mesmo recall. A gente tem no grupo uma absorção de pós-vendas ali entre 65% e 68%. Nosso desafio, né, absorção, para quem não está familiarizado com o conceito, é quanto o pós-vendas paga da conta toda, né? Então, o nosso realmente desafio é trazer mais gente para o pós-vendas, e isso é focar na gestão do consumidor, né? Do momento que ele entra. Eu recebi um presidente de uma empresa, está decidindo se a empresa compra o carro, ela ainda não terceiriza, e o presidente da empresa queria ver um carro de luxo, carro para ele, e foi sem se identificar na concessionária, né? As marcas premium, de um modo geral, elas têm programas de demonstração, o carro fica 45, 60 dias na concessionária, depois você pode comprar o carro ou você devolve e solicita outro em demonstração. A maioria tem esse tipo de programa. E foi ver e queria um carro com uma determinada especificação, olhou o carro, viu o carro, tá, esse aqui, mas eu quero ver a cor que eu quero. E aí a gente tem um desafio, né? Porque quando você permite muitas customizações, tem uns 8 tipos de preto, né? E aí, mas qual que é esse? Eu falo, olha, esse é mais difícil mostrar no computador, né? Então, esse aqui. Ah, não, mas eu quero ver agora com o interior marrom. Então, o cliente, imagina, o presidente da empresa pode ter o carro que ele quiser, e ele foi e encontrou um outro concessionário que estava em demonstração lá, mas queria comprar com a gente. E aí começou uma selvageria. Não, eu te dou IPVA. Não, eu te dou emplacamento. Não, eu te dou Insufilme. Não, eu te dou... O que você te dá? Eu dou um abraço, porque já dei tudo. Né? Felizmente, depois da gente diminuir a margem, demos um abraço e vendemos o carro, mas com menos margem. Eu acho que faz tudo a ver. Falando nisso, já que você vendeu, eu ia sugerir, deve ter alguns players aqui que gostariam de um contato para colocar um carro terceirizado. Mas, de qualquer forma, seguindo, a gente tem o modelo de antigamente das concessionárias, showroom absurdamente grande. Você entrava na loja, todos os carros expostos, etc. e tal, aquelas concessionárias com 50 elevadores para prestação de serviço e tudo isso. Mas esse universo está mudando um pouquinho. Hoje, a experiência de compra de carro pela internet ela é muito forte. Na terceirização, no carro corporativo, o
quem terceiriza a frota, o comprador já sabe qual é o modelo de carro que vai querer, então a terceirizadora também já fica um pouquinho de mãos atadas ali para poder direcionar e ajudar, não direcionar, mas sim direcionar para melhor TCO, etc. e tal. Então, a gente percebe que a chegada da tecnologia na escolha de um modelo, ela é muito importante. E isso começa a não ser necessário também aqueles showrooms absurdamente grandes ou esse conceito de showroom, de loja, ele tende a acabar. Eu li outro dia a Apple, né, tá com planejamento de lançar o carro dela, etc. e tal, e tem a tendência de fazer a venda diretamente online sem ter um showroom mais. Isso chega aqui? Isso é uma possibilidade? No curto prazo, eu vejo que não. Eu acho que nos próximos anos, 5, 10 anos, eu acho sim que as concessionárias, hoje aqueles grandes showrooms ou grandes áreas, serão extremamente reduzidas. E eu acho que tem algumas que realmente vão estar no conceito europeu, onde repartem ali um prédio ou um galpão onde você tem várias, o que era uma viraram 5, né? Então você escolhe onde você vai entrar. Eu acredito no curto prazo você vai ter pequenos showrooms, como você bem colocou hoje, o cliente ele já vai na concessionária sabendo o que ele quer, muito pouco, ou seja, a grande maioria com informação, e no caso de vocês aí sabendo mais do que o próprio vendedor às vezes. E o que vai mudar, eu acredito que vai ter muito mais tecnologia em termos de como a gente vai ter um veículo como demonstração, algum painel ilustrativo que você fala, não, eu quero o preto com marrom, como é que fica? Então, hoje, as pessoas veem o veículo ao vivo. Eu acho que isso vai ser como uma realidade virtual. Eu acho que isso é uma coisa que vai chegar no curto prazo. Como é que eu tiro essa quantidade de veículos no meu showroom, num espaço, mas eu tenho uma realidade virtual onde realmente eu posso conhecer aquilo, as cores combinam ou não, os acessórios combinam ou não. E aí eu vou agregando e vou vendo ao mesmo tempo como vai ficando. E vai trazendo as informações de preço, etc. Renato? A gente ainda tem showrooms grandes no grupo, né? Então a gente tem bastante orgulho, são 7 marcas que nós temos no grupo Eurobike. Nosso carro de entrada, ele começa em 112 mil, e hoje o nosso carro no topo de linha, tirando as séries especiais, é um carro aí de 3 milhões e 400. E o que a gente pode perceber entre os clientes do carro de 112 mil e do carro de 3 milhões e 400 é que a jornada, na sua essência, ela não difere. A jornada não difere. Todas as montadoras têm o Car Configurator, que a maioria de vocês usa, simula, ou quando não tem no Brasil, usa o do exterior, né, que funciona muito bem, mas o comportamento de compra, né? Então, a gente fala, pô, o cliente chega sabendo o que ele quer. Uma parcela. Muito cliente, por mais que tenha visto na internet a dinâmica dos modelos, né? Se você quiser comprar um carro hoje entre 150 e 200 mil reais, você tem nas configurações possíveis uma infinidade nas versões. Toda marca tem 3 ou 4 modelos. Se você coloca com teto solar, depois você vai nas cores, depois você vai no interior, depois você vai no pacote de tecnologia e você realmente tem um dilúvio, né, de informações na sua frente. Então, a jornada, ela permanece. Tem um programa de uma das marcas que a gente representa, a Audi, chamado Audi City, que foi uma concessionária recém-inaugurada em Varsóvia, na Polônia, onde eles colocaram mais o digital. Então, você tem a tecnologia digital, 1 ou 2 veículos em demonstração e todas as experiências no configurador. Eu vou ver, não quero prometer, mas vou ver se eu faço um vídeo e depois eu disponibilizo para o grupo sobre o nosso configurador na McLaren. Na McLaren, o configurador é praticamente uma empresa de TI, né? Porque você consegue ver o efeito da cor, da sombra, da luz, você consegue customizar em 18 ou 16 pré-pontos de costura do banco. Então, você tem um nível que cada carro é só o seu.
é o ápice da customização. Você tem um metal que emula e simula a roda. Então, você vai querer a roda cinza, a roda prata, a roda preta, a roda branca, a roda amarela e a pinça azul, ou seja, você chega num ponto de começar a vender. E o que está numa marca de um produto com muito valor agregado, você também encontra como tendência em todas as outras marcas. Se você vê o carro de entrada hoje, ele traz muito dessa inspiração. Há 20 anos atrás, o custo de uma lanterna de LED ou Full LED ou Xenon era o custo de desenvolvimento de um motor. Né? Então, você começa numa marca premium e você democratiza. Outro dia eu entrei num carro e tinha uma pecinha de carbono. Era uma só, mas era uma pecinha de carbono, que hoje é um material mais leve, né? Por curiosidade. Né? Na McLaren, você tem um carro e você consegue dobrar o valor dele se você substituir as peças por carbono, porque o carro fica mais leve. Normalmente é um carro que você consegue usar na pista e você consegue usar no dia a dia, e isso para todos os esportivos. Do freio de cerâmica. Então, essa customização e essa jornada, você precisa ver ela no ponto de venda. Então, acredito que a gente deve diminuir fisicamente o tamanho das concessionárias, mas essa experiência na compra e esse conhecimento ele ainda vai se dar por muitos anos para os latinos no showroom. Né? Dificilmente você vai fazer um cheque de R$100 mil sem ter um contato, sem tocar aquela mercadoria. Eu acho que o grande desafio e talvez a oportunidade dos gestores de frota é realmente fazer essa experiência, visitar, um pouco, muitas vezes, nas marcas premium, né, elas tendem a ser um pouco mais exclusivistas, né, quando você olha os layouts, quando você olha a dinâmica, mas é uma loja como qualquer outra, né, e quando você entra nela, você tem a oportunidade. Então, acho que quem está no segmento deve realmente fazer essa lição de casa e entrar, conhecer a loja, ver essa exposição. Muitas dinâmicas, elas acontecem, você vai conseguir orientar melhor o seu cliente quando você tiver... não esperar ter um cliente do premium para você ir atrás, né? Fazer essa jornada antes, isso ajuda bastante. Eu acho que a gente está num momento bem importante de transição. O nosso tempo acabou. Eu queria tentar fechar um pouquinho do que a gente falou aqui. Eu vejo dois momentos. Eu lembro mercado de frotas, mercado concessionárias, venda de veículos. Eu já tenho um pouco de cabelo branco, 20 anos aqui como vocês, e a gente chegava para uma concessionária e falava que era frota. Ele não queria nem atender nenhum frotista. Não importa quem você era muito mal visto. E esse mercado, nos últimos 20 anos, ele mudou bastante. Eu acho que a rede aprendeu a dar valor para o frotista, e ela aprendeu a dar valor com o frotista usando a experiência do frotista, porque ele percebeu o grande potencial de venda que tinha. Eu acho que a gente hoje a gente está no mesmo momento, né? Porque o modelo de compra ele muda, porém o serviço ele continua sendo muito importante, que é o que vocês dois falaram aqui. Tem que agregar serviço, por mais que venha tecnologia, por mais que venha novos modais. Eu acho que o serviço ainda é o segredo de toda essa cadeia, de todos os lados, né? Então, eu acho que a gente tem uma lição de casa bastante importante, não só do lado da concessionária, mas também do lado de frotista, para saber comprar, saber negociar e direcionar para as necessidades, né? Eu acho que é isso que a gente tem que manter em mente para poder suceder nesse processo, né? Perfeito. E adicionando, Kleber, até do nosso lado, a questão é como a montadora faz com que as concessionárias, ou seja, continuem dando o serviço que os clientes esperam. Então, a gente precisa, é claro, incentivar, remunerar e ter realmente que os fundamentos aí de você ter um veículo e de ter o serviço parte da montadora, porque se a gente não cuidar, ou seja, também lá na ponta a gente faz uma venda e perde a parceria, né? Então, acho que as montadoras, vocês vão puxar, acho que o próprio mercado vai puxar para que esse tenha um shift aí, né, do pensamento que eles tinham aí muito no passado, né? Bom, gente, acabou nosso tempo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.